Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão bem, tá certo? Hoje, na nossa aulinha de hoje, tá certo, meus amores? Como estamos na semana, tá bom? Das crianças, tia hoje vai contar uma história, tá certo? Vou contar uma história, tá bom? Hoje é quinta-feira, tá certo? Hoje é dia 8/10, tá bom, meus amores? E na nossa aulinha de hoje vou contar uma história, tá bom? Vamos prestar bastante atenção, combinado? Ó, era uma vez esse senhor aqui, ó. O nome dele é Gepeto. Gepeto, ele era um senhor muito feliz. Ele era construtor de brinquedos. Ele construía brinquedos, isso mesmo. E ele gostava de construir vários bonecos. Ele estava caminhando na floresta e encontrou uma madeira bem grandona. Ele imaginou que aquela madeira ia dar um boneco, ó, bem legal. Então ele levou para casa e de noite ele começou a construir um boneco. Ele, ó, começou a construir um boneco. Com aquela madeira, ele construiu um boneco. Ele construiu esse boneco aqui, ó. Isso mesmo. E botou o nome dele de Pinóquio. Isso mesmo. Ele, meus amores, Gepeto, ele construiu Pinóquio. Então, ele se sentia muito só. Por isso que ele construía muitos brinquedos. Que ele não tinha filho, ele ficava só. Tá certo? Mas, certo dia, ele resolveu... Quando estava de noite, ele resolveu ir lá olhar na janela. Imagine aí, ó, Gepeto olhando na janela. Ele olhando na janela. E de repente, ele viu uma estrela cadente caindo. Então, ele fez um pedido. Ele pediu para que o seu boneco Pinóquio, o seu boneco de madeira, virasse gente e fosse um menino de verdade. Então, quando ele acordou de manhã, de repente, o seu boneco estava se movimentando. O boneco tinha ganhado vida. Então, ó, aquela estrela que caiu, aquela estrela cadente que caiu, realizou o pedido dele. Então, o boneco, ó, ficou com vida. Então, ele ficou bastante feliz, que era uma companhia para ele, certo? Então, ó, Gepeto, ele brincava com o Pinóquio. O Pinóquio chamava ele de pai. O bonequinho é Pinóquio, isso mesmo. Só que Pinóquio começou a ficar muito triste. Sabe por quê? Pinóquio começou a ficar, ó, bastante triste. Porque ele só brincava em casa. Não tinha amigos, não tinha ninguém. Só ficava, ó, em casa. Então, o senhor Gepeto começou a perceber que Pinóquio estava ficando, ó, bem triste. Então, ele disse ao pai dele, porque ele estava triste, que ele não tinha ninguém para brincar, ele era de madeira, não é isso? Então, seu Gepeto, ele, ó, resolveu colocar Pinóquio na escola. Ele disse, já sei, Pinóquio, o que eu vou fazer. Vou colocar você numa escola e você, ó, vai fazer amizades, vai brincar. E ele ficou, ó, bem feliz. Isso mesmo. De repente, quando ele ia para a escola todo dia, não é isso? E o pai dele sempre dizia assim, ó, Pinóquio, cuidado e não fale com estranhos. Seu Gepeto sempre dizia a ele, ó, que quando ele fosse para a escola, ele não falasse com estranhos. Não é isso? E de repente, quando o Pinóquio estava indo para a escola, apareceu o senhor Raposo. O senhor Raposo, ó, ele tinha um teatro, certo? De bonecos. Que ele fazia teatros com os bonecos dele. Então, ele foi lá e falou, olá, meu caro amigo, como é que você está? Ele, estou bem.
Ele, eu sou o senhor Raposo. Ele, oh, que prazer, eu sou o Pinóquio. Então, eles começaram a conversar. Então, o senhor Raposo convidou Pinóquio até o seu teatro para fazer algumas apresentações. Ele fez, você pode ganhar muito dinheiro com isso, Pinóquio. Indo lá no meu teatro, se apresentando. Então, Pinóquio ficou muito interessado. Isso mesmo. Então, ó, Pinóquio foi até o teatro do senhor Raposo. E vocês estão lembrados, e o que o pai dele disse que não era para falar com estranho. Então, ó, ele foi com seu Raposo. Ele fez apresentações. Ele foi muito legal lá no teatro. É isso? Ele fez muito sucesso. Mas quando foi na hora de Pinóquio ir embora, o seu Raposo não deixou. Disse, não, Pinóquio, você não vai embora, você vai ficar aqui para sempre. Você vai ser o meu boneco e eu vou ganhar muito dinheiro com você. Então Pinóquio, ó, começou a chorar, chorar, chorar. E o seu Raposo prendeu Pinóquio em uma gaiola. E Pinóquio ficou ali, ó, muito triste, ó, bem tristezinho, lá naquela gaiola que o senhor Raposo tinha deixado ele. Mas de repente, vocês não sabem quem apareceu. Uma fada madrinha, isso mesmo. Então a fada madrinha foi conversar com o Pinóquio e disse, Pinóquio, por que você está aí? Ele se espantou e disse, eu estava andando por aí, fada madrinha, e os homens me pegaram. Então, quando ele contou isso à fada madrinha, vocês não sabem o que aconteceu com ele. O nariz dele, ó, cresceu. Isso mesmo. Então, a fada madrinha disse, Pinóquio, você está mentindo, porque toda vez que você mente, o seu nariz, ó, ele cresce. Então, ele resolveu contar a verdade para a fada madrinha. A fada madrinha libertou ele. E ele foi, ó, para casa. E a fada madrinha disse mais, disse que se ele não mentisse mais, ia transformar ele em um menino de verdade. Então ele foi para casa e quando ele chegou em casa, ele prometeu que não ia mais mentir, não foi isso? Então no dia seguinte, ele foi de novo para a escola e desviou o caminho de novo. Mas no meio da conversa da fada madrinha, apareceu esse grilo falante aqui, ó. Isso mesmo, e disse, ó, Pinóquio. Ele já tinha, ó, ficado com o nariz normal, né? Isso que ele prometeu para a fada madrinha, que não ia mentir mais. Então ele estava desviando o caminho. Isso mesmo. Ia para a escola encontrou um homem e o homem disse que tinha um lugar que não havia escola, só brincadeiras, e ele estava desviando o caminho de novo. E de repente o grilo apareceu, o grilo falante apareceu e disse, Pinóquio, você está indo para onde? Sabe que você tem que ir direto para a escola, não é isso? E não falar com estranhos. E ele começou a mentir para o grilo. Ele, grilo, eu vou por um caminho diferente para a escola. Então, quando ele começou a mentir para o grilo, será que aconteceu com o Pinóquio? O nariz dele começou a crescer novamente. Isso mesmo. Então, o grilo disse, Pinóquio, eu sei de toda a história. Enquanto você mente, o seu nariz cresce. Aí ele ficou triste, né? E disse, então, não vou mentir mais. Então, ele foi para casa com o grilo. Foi para casa com o grilo e ele prometeu para a fada madrinha e para o grilo que não ia mentir mais. Quando ele foi para casa pegar um barco, ele, Gepeto, que era o pai dele, e o grilo, certo? Quando chegaram lá, eles foram de barco e a água estava bem, ó, estava chovendo muito e de repente apareceu uma baleia e engoliu os três. Isso mesmo, e quando engoliu, o grilo ele teve uma ideia de fazer uma fogueira dentro da baleia com as coisinhas do barco,
os pauzinhos do barco. Então, ó, a baleia não aguentou a quentura e cuspiu eles para bem longe, para a areia. Isso mesmo, então eles foram para casa, ó. E Pinóquio não queria mentir mais, queria fazer tudo certinho. Porque ele já sabia, ó, que quando ele mentia, o nariz dele crescia. Então ele não queria ficar com o nariz bem grandão. Então Pinóquio resolveu, ó, obedecer. E todo dia ele ia para a escola direitinho. Vejam que legal. Pinóquio arrumou muitos amigos e vivia muito feliz com seu pai. Quem gostou da história, meus amores? Vejam que legal. Então, ó, vamos fazer igual a Pinóquio, né? Isso, não vamos mentir, é isso? Não vamos fazer igual a ele no começo, que ele mentia, né? Isso, vamos fazer igual a ele, ó, depois quando ele largou e não queria mentir mais, não é isso, meus amores? Que história legal, não é isso, meus amores? E não devemos mentir, não é isso? Muito bem, ó. E nossa atividade hoje, meus amores, é no livro de Natureza e Sociedade, certo? Vamos fazer, ó, uma tarefa bem legal, tá bom, meus amores? Vamos pegar o nosso livrinho e abrir ele na página. E na página 104 do livro de vocês, tem aqui, ó, Dia das Crianças, 12 de outubro. E tem dizendo que ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias. Ser criança é muito bom, meus amores, tá bom? E nossa atividade hoje é na página 103, tá certo? Então, ó, vocês crianças, ó, tá vendo essas crianças brincando aqui? Elas estão brincando em árvores. Vocês vão pintar as imagens, todas que mostram a utilidade da árvore. As crianças estão utilizando a árvore, tá vendo? Então, vocês, ó, vão pintar que ela dá sombra, ó, um brinquedo para vocês, um balanço e nos fornece frutos, não é isso? Caprichem na pintura, tá bom? Caprichem na atividade, tá certo, meus amores? Um beijo grande no coração de todos e tenho um recadinho para dizer que a tarefinha de amanhã vai ser na folhinha, tá certo? Então, conto com o responsável de vocês para buscar lá na escola, tá? Tchau, tchau e até amanhã!